Oi pessoal, aqui a gente vai falar na aula 3 sobre essas ferramentas aqui, que na última aula eu expliquei, na aula 2, eu expliquei aqui painel básico, histograma, aqui, o básico de utilização. E fiquei devendo essas ferramentas para essa aula. O que eu vou fazer? Eu vou explicar, nessa aula aqui eu vou explicar cada uma, o funcionamento, assim, para que serve. E em aulas posteriores eu vou utilizar situações práticas, demonstrando assim mais ou menos como é que a gente utiliza de forma dia a dia, né? Principalmente essa ferramenta aqui, ó, pincel de ajuste. Essa aqui que é a ferramenta principal de trabalho. As outras são boas, mas eu que utiliza mais essa aqui. Bom, o que é que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. A primeira ferramenta é essa sobreposição de corte. Quando eu clico aqui, ele abre uma tela e a gente pode dar uma ajustada, certo? Movimentar e tal, conforme queira. Por exemplo, se eu der um ESC aqui, ele sai, volta ao normal. Por exemplo, não sei, essa aqui, por exemplo, eu clicar aqui, eu posso dar um crop aqui, assim. Posso dar um OK ou um Enter. Que veja que eu já tenho uma situação. Se eu clicar, de novo, eu posso voltar, não perde, certo? Aqui eu posso dar uma certo aqui, diferenciada. Bom, é uma ferramenta bem interessante, tem as linhas para nível, né? Principalmente nível de foto paisagem. A gente usa muito isso aqui, para ajustar o nível de horizonte, né? Assim, às vezes você tira uma foto e não sai perfeita, né? Dá uma ajustadinha aqui nessa ferramenta, certo? Ela basicamente é para isso. Essa aqui é remoção de mancha. Remoção de mancha, a gente deixa eu ver aqui uma foto. Bom, vou dar uma aqui. A gente tem duas. Sim, aqui quando a gente clica, ele abre um menu aqui logo abaixo. Esse aqui tem. Aqui é a questão manual, se eu quisesse, né? Que eu fiz a movimentação aqui mesmo. Aqui ele zero. Aqui ferramentas, certo? Mas aqui a gente só voltar aqui a rede basicamente essa aqui movimenta aqui diretamente, ao contrário da pincel, por exemplo, a gente vai usar muito esse painel. Então essa aqui não. Essa daqui é interessante, embora eu em uma aula futura eu vá explicar sobre remoção de mancha no Photoshop, mas essa ferramenta quebra um galhinho, certo? Aqui, por exemplo, algumas manchas que eu posso pegar. Sim, pessoal, se eu mexer o scroll aqui, ó, do mouse, ele aumenta, diminui, ou fechando colchete, abrindo colchete, fechando colchete, ou aqui, simplesmente o tamanho aqui, certo? Difusão seria mais ou menos se vai ser mais suave ou um corte direto, certo? E opacidade, se vai deixar um pouco translúcido, não. Realmente 100% ele copia tudo. Aqui tem esses dois modos aqui, clone. A gente clica, ele procura uma área para clonar, que eu posso movimentar, certo? Aqui difusão e transparência, tá vendo? A gente pode botar uma transparência de uns 80%, para não ficar um negócio tão
Não ok, ó. Mesmo assim, ó, não ficou legal. Essa ferramenta, ela tem algumas aqui, ó, quando clica recuperar, é basicamente a mesma coisa. Deixa eu colocar 100%. Ok. E aí, ó, vamos dando um Enter, certo? Vou dizer aqui e vai buscando, certo? Onde ele acha que é interessante. Vou dar um OK, ó. Some, certo? Se eu quiser mexer de novo, quando eu clico, ó, volta as opções, certo? Essa opção de clonar, exatamente um clone, recuperar, ele também busca a área, então dá quase na mesma coisa. É uma ferramenta boa? Quebra um galho. Quebra um galho, feito aqui, ó, a gente tenta sempre a área do pincel, mais ou menos a área do campo, certo? Aqui é menor, a gente diminui. Isso. E tem a opção de segurar, e ele também é. Ok? Não é só dar um clique, não. A gente pode arrastar e ele busca também uma área, certo? Aqui vamos ver assim, para não ficar uma coisa tão... Vamos ver aqui se essa... que ele foi buscar ali. Ó, opacidade. Certo? Nenhuma, 100%. Vamos botar um meio termo, para a coisa ficar... Certo? Clicando no botão direito, a gente pode excluir, certo? Aqui. Bom, deixa eu só mostrar aqui. Foi muito. Esse zoom aqui é chatinho, pronto. Porque eu mexi pouco. Mas você vê, ó, que ele já tirou algumas coisas, né? Suavizou aqui. Então assim, agora aqui, ó, por exemplo, esse aqui ficou ruim. Ficou um pouco estranho, né? A gente pode até tentar de novo. Excluir isso aqui. Dar uma repassada. Uma clonagem 100%, certo? E aí vai. Uma ferramenta feita de quebra um galinho e tal, mas não é essas belezas não. Esse um resultado muito melhor a gente consegue no Photoshop. Aqui posteriormente eu vou explicar como é que a gente sai daqui para o Photoshop para fazer esse tipo de tratamento. Eu vou falar inclusive quando gravar o curso do Photoshop, vai ter uma aula só de remoção de coisas, de cenário, de mancha. Aí eu vou integrar, aproveito e faço essa integração com o Lightroom. Aqui ó, a gente pode até trabalhando, certo? Mas assim, ele vai, né? Dependendo do tipo de... Mas, por exemplo, ele não presta muito para cenário. Cenário ele já fica mais prejudicado. Porque exige um pouco mais, né? Então... Aqui eu estou dando Enter, viu, pessoal? Aqui, no Enter, Enter. Bom, já deu para entender, né? Feito eu falei, numa próxima eu vou preparar uma aula com essas ferramentas e aí sim vai ter aplicação. Vou fazer um tratamento, por exemplo, uma aula de tratamento de pele aqui no Lightroom. Aí sim a gente vai usar pincel, usar essa remoção, fazer um negócio mais completinho. E vai ficar
alguns recursos no pincel que eu vou explicar, tipo Dodge and Burn, cor, enfim, vai ficar bem legal. Você quer remoção do olho vermelho? Aqui, arrasta a partir do centro do olho, clique para usar o tamanho, não é o caso aqui, não foi possível, tá vendo? Mas pode usar essa ferramenta muito, sim, interessante, isso aqui, ó. É o filtro graduado, simula tipo um filtro graduado da lente, né, que a gente coloca na frente. Ele segura, arrasta, e aí sim, não mudou nada, né, aparentemente, mas aí ele abriu um painel aqui, semelhante a esse primeiro painel básico, sendo que tudo que a gente mexer nesse painel vai estar aqui dentro do filtro. Por exemplo, isso aqui é uma configuração, um pincel a gente usa, mas posso usar ou não. Por exemplo, vou mexer na expulsão aqui, então ele já mexe aqui, mas isso é besteira. Mas aí no caso eu quero, por exemplo, diminuir, certo? Vamos dizer a expulsão. Aqui a gente vai, mexe. Aqui ó, ele... Opa. Aqui, mesma coisa, clica no botão direito e ele exclui, certo? E... Aqui ó, ele gira, certo? Legal esse recurso, dá mais... Por exemplo, aqui, se eu quisesse o efeito... Aqui, vamos dizer, diminuir essa expulsão, ou o contrário, aumentar, simulando o sol, fica bem legal, certo? Fica bem legal. É um recurso, eu acho que depois do pincel que a gente mais usa, a sequência talvez seja esse, porque esse da correção, como eu falei, para cenário não é legal, para roxa a gente nem sempre trata roxa, ela trata mais assim, foto. Posso, por exemplo, aqui, dar um OK. Se eu quiser que apareça para mexer, eu clico na ferramenta, ele aparece o ponto. Aqui é a área que ele está ocupando. Excluir. Posso fazer aqui assim. Aqui. Uma luz aqui mais lateral. Ó. Dá um efeito bem legal. Certo? Então assim, dá pra ver e sim, posso para quantos eu quiser. É um filtro bem versátil. Bem versátil mesmo. Então aqui você vê que pouco clique eu já fiz uma mudança na fotografia aqui, ó. Bem legal. Bom, semelhante a esse, a gente tem filtro radial. Tem um gradual. Radial, a diferença é que ele, obviamente, é radial. Esse aqui também é bem legal, a gente pode usar bastante aqui, ó. Ele aqui sim, ele começa com a área invertida. Eu tô diferente do outro, né, que é a área que está inclusa, esse começa com a área externa. Não tem problema, a gente desce aqui, ó, e inverte a máscara. A difusão, ó, bem duro, coisa mais suave, certo? Transição suave, assim, vamos dizer. Aqui, ó. Esse é um filtro bem... Ficou bem legal aqui, ele dá uma aquecida. Tá aí, ó. Diferença. Já que dá na foto com uma besteira. Né? Coisa de pouco tempo. Aqui a gente pode fazer, por exemplo, um negócio legal, a gente diminuir, vir com filtro. Sempre tenta deixar ele assim um pouquinho mais ovalado, vamos dizer. Aqui, vamos botar aqui e opa, inverte a máscara. Vamos aquecer um pouquinho. Contraste.
colocar a sombra. Aqui, ó. Tá. Aumentar essa difusão. Tá, eu tô fazendo aqui um negócio bem grosseiro, só para vocês entenderem aqui. Coisa, inverte. Certo. Nossa. Certo? Efeito bem interessante que dá na foto, claro. Aqui eu estou fazendo rapidamente. Sim, agora sim, essa ferramenta aqui é a ferramenta que a gente usa bastante, tanto em cenário como uma foto aqui feita essa do rosto. Por exemplo, vamos dizer que eu quero escurecer só uma área. O que é que eu faço? Clico, novo, e ó, vou pintando. É sempre bom marcar aqui, ó, isso aqui, mostrar porque a gente tem uma noção primeiro de onde está pintando. Vou fazer um efeito aqui rapidinho. A gente pode estar aqui, ó, desmarca agora que eu vou escurecer. Mesma coisa, na difusão, fluxo. Fluxo é o seguinte, ó. Eu passei uma vez, já passei 100%, por exemplo, 50%. E se eu botar um fluxo menor, eu posso, ele vai aumentando, certo? Fluxo pequeno. E passar várias vezes, ó, para ele ir juntando, acumulando, acumulando, acumulando até chegar, certo? Bom, vamos dizer assim que aqui eu vou pintar, fazer um efeito aqui rapidinho. Poder fazer com filtro. A gente tem que ver o que é que cada ferramenta se aplica melhor à situação. Mas começou a didática aqui, ó. Eita. Para remover, seguro Alt. Vou aumentar aqui o tamanho do pincel. Scroll. Seguro Alt. Aliás, tem que segurar o Alt primeiro. Scroll. E ó, apaga. Certo? Porque esse pincel é referente a essa área aqui, que eu diminuí. Dou um OK, que eu terminei. Eu queria fazer um novo, então vou clicar aqui. Novo. É assim. Já tem um outro pincel. Certo? Aqui. Gestão. Legal. Ideia do pôr do sol aí, conhecer a diferença que dá numa foto. Besteira, já dá uma diferenciada na foto. E assim, o pincel tem tudo. Se eu quiser, por exemplo, aplicar uma nitidez, posso pegar aqui, vamos dizer assim de forma grosseira aqui, no cabelo.
e Eternity Base. Então, só de uma área, né? Então, assim, passou aqui, desembaçar, tudo só na área. Bom, basicamente é isso. Eu vou, na próxima aula, feito eu falei, vou explicar novamente isso aqui, de forma bem específica, com um exemplo. Vou trazer em cada tutorial um exemplo de aplicação específica para vocês irem repetindo. Vou disponibilizar o link da foto que eu baixo lá no Pixabay, aí vocês podem baixar. E, bom, é isso, essa aula é isso. Na próxima aula vou falar sobre exportação, rapidinho, vai ser bem curto. E depois a gente começa a brincar mais especificamente com essa ferramenta. Bom, é isso, até a próxima.